Uma empresa depende de estratégia. Cada posicionamento dos colaboradores determina a próxima jogada. Cada jogada determina o quão próximo você estará do seu sucesso. Mas no final das contas, como o líder se posiciona é que vai definir o tabuleiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos juntos mais uma vez. Hoje eu estou trazendo um tema aqui para você, que é certeza que é uma dor sua e é a dor da maioria dos empresários e empreendedores. Como escolher e como colocar o colaborador no lugar certo, para ele performar, para ele ter resultado e para ele trazer resultado para a empresa. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Agora, antes de continuar, não esqueça de deixar aqui já o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo primeiramente, mas não vai embora sem se inscrever para você começar a receber os nossos materiais, combinado? Então, primeira coisa, não contrate pela simpatia ou pela afinidade pessoal. Não é porque você gosta do jeito, não é porque você gosta do papo, não é porque você acha aquela pessoa interessante, porque ela tem gostos parecidos com o seu, significa que vai ser um bom colaborador para a sua empresa. Então não queira contratar por afinidade, por simpatia. Contrate coração, contrate talento, mas também não vá contratar uma pessoa que não tenha afinidade, mas não com você. É importante que essa pessoa ela tenha afinidade com a cultura da empresa. Que você olhe para o perfil, olhe para esse colaborador, possível colaborador, entenda quais são os princípios, o que ele traz de vivência, o que ele traz de objetivo na vida e entenda se isso está adequado ao que a empresa é, ao que a empresa espera. Porque tem que haver essa afinidade também. Mas não procure pessoas que tenham afinidade pessoal com você, ou que seja um possível amigo. Porque talvez ele não será um amigo, mas será um grande colaborador na empresa e um grande desenvolvedor do seu negócio, vai estar junto com você. Então, não misture as coisas. Não é afinidade com você, é afinidade com a cultura da empresa. Contratei, e agora? E agora é o seguinte, você contratou coração, você contratou um talento, você contratou uma habilidade específica que você acredita que aquele profissional tenha e você precisa alocar ele dentro do setor que você escolheu, você precisa dessa mão de obra. Agora, ele tem habilidades, mas ele vai ter que se adequar aos processos da empresa. E também tem deficiências. Quando você contrata uma pessoa, qualquer ser humano, ele vem cheio de habilidades, mas também vem cheio de deficiências, cheio de dificuldades. É muito importante nesse início que você identifique claramente qual é o principal talento, quais são as principais habilidades desse profissional, que você mapeie isso, ou que você, se for já gestores dentro do seu time, que você ensine os seus gestores a mapearem isso e também mapeie as principais dificuldades, desde o âmbito pessoal ao profissional, que tem a ver com relacionamento humano. É importante que você mapeie tudo isso para você, desde o início da entrada desse colaborador, começar a trabalhar, potencializar o que ele já tem de bom, os talentos e as habilidades, e também começar a diminuir as dificuldades, começar a trabalhar para que ele realmente evolua naqueles pontos de fraqueza profissional ou de dificuldade profissional que ele ainda tem. Senão você começa a pressionar para que ele faça o que ele não sabe e esquece o que ele é bom. E aí você não consegue potencializar esse profissional dentro do seu negócio. Então, mapeie as habilidades, os talentos e também as dificuldades e os problemas que precisam ser trabalhados naquele profissional desde o início. Número 3. Você contratou, mapeou. Agora você precisa dar tempo para o desenvolvimento, cara. Tem que ter paciência. Também não é, agora o cara já tem talento, eu mapeei tudo e agora ele vai performar. Cara, as pessoas têm tempo diferente de desenvolvimento. As pessoas têm esse tempo diferente. Você tem que enxergar e entender. Umas pessoas são mais rápidas, têm mais velocidade. Outras são um pouco mais lentas, mas não significa que elas não vão chegar onde você precisa. Então você precisa ter um pouco de paciência para as pessoas se desenvolverem, você tem que ter paciência também para possíveis erros cometidos e você tem que se dedicar para o desenvolvimento das pessoas. Não existe aquele cara que chega o salvador da pátria. Muitos empreendedores e muitos empresários têm essa coisa, a síndrome do camisa 10. Eu vou contratar um cara que vai resolver os meus problemas. Você nunca vai contratar um cara que vai resolver os seus problemas. Por mais gabaritado que seja, por mais que já tenha experiências,
Você vai contratar, mas esse cara vai passar por um processo, essa pessoa vai passar por um processo de adequação dentro da sua empresa. Vai ter um choque de cultura do que ele fazia, do como a empresa pensa, da liderança que ele tinha, da liderança que ele tem agora, de como as coisas são resolvidas, de como a liderança pensa, leva tempo. E aí você tem que ter paciência também para o desenvolvimento. E uma das coisas que faz com que o empreendedor ele perca talentos é porque ele pressiona demais, talvez antes do tempo, esperando um resultado que ainda não está na hora de acontecer, esperando uma atitude, uma mudança que ainda não está na hora de acontecer, e ele, como a gente diz, mata no ninho. Perde a oportunidade de ter um grande profissional, mas ele acaba querendo acelerar demais esse processo e perde esse profissional. Seguindo tudo isso que a gente está falando, você tem que prestar atenção também nas habilidades para você não exigir entregas que aquele profissional não pode dar, porque isso é um dos fatores que hoje desencadeia problemas psicológicos gravíssimos, realmente até muitas vezes passa por um assédio moral, uma pressão psicológica absurda, porque você pressiona tanto um colaborador para ele entregar algo que ele não consegue entregar, porque não está relacionado à habilidade dele. Quando eu falei lá em cima para você mapear, é para justamente isso, você não querer que uma pessoa, por exemplo, técnica demais, uma pessoa extremamente focada, técnica, analítica, seja a pessoa mais simpática do mundo, vai fazer apresentações bem-humoradas, vai vender de maneira enérgica e bem-humorada, não faz parte do perfil da pessoa. E aí você tem que ter essa maturidade, não adianta você exigir da pessoa o que ela não pode dar. E a mesma coisa, às vezes você vai ter uma pessoa com perfil extremamente expansivo, bem-humorado, uma pessoa extremamente comercial, que tem essa habilidade, você vai querer que ela fique sentada o dia inteiro numa cadeira preenchendo uma planilha, não vai funcionar. E você precisa entender que quando essa pessoa entra em colapso, quando você exige ela não entrega, é porque talvez você esteja esperando o que aquela pessoa não tem capacidade de entrega, pelo menos não naquele momento, não naquela época. É aquela coisa que a gente sempre fala, jacaré não sobe em árvore e macaco no nada. Cada ser tem a sua habilidade, tem a sua característica. O ser humano ele pode se desenvolver diferente de um réptil, como eu citei? Claro que pode. O ser humano pode se desenvolver, mas a pessoa ela vai construindo a personalidade dela ao longo da vida baseada em todas as coisas que ela viveu, baseada em experiência, baseado em tudo. No meio ambiente, como ela foi criada. E aí você vai querer mudar tudo quando ela chega na empresa, querer fazer que ela seja outra pessoa, você não vai conseguir. Pelo contrário, você vai fazer as pessoas se sentir pressionadas, as entregas vão cair e ao longo do tempo esse profissional vai ser um profissional ruim para a empresa, poderia ter sido bom e vai sair da empresa achando a empresa ruim e ele vai sair da empresa e você achando que ele também era ruim, quando na realidade foi só uma dificuldade de entendimento do que era realmente a capacidade e o talento principal daquele profissional. Alinhe expectativa. Olha só, então tem um tempo de desenvolvimento, esse profissional novo na empresa. Alinhe expectativa, o que você espera para os primeiros 30 dias dele. Alinhe expectativa que você espera para os primeiros 60, para o primeiro trimestre. Vá alinhando expectativa periodicamente com esse profissional. Ele precisa saber o que você espera dele e você precisa dizer para ele. Ele não consegue ler seus pensamentos. E é importante também você ouvir dele o que ele espera da empresa, o que ele está achando do trabalho. Se você tiver feedback, dê feedback. Como que eu faço isso para dar feedback? Cara, feedback pontual. Não adianta você falar de coisas subjetivas que talvez aconteceriam. Quando você for falar alguma coisa para alguém, principalmente se tiver um caráter negativo, você tem que dizer exatamente o que você está querendo dizer. Não pode ficar subentendido. Então você vai lá, começa dando um feedback. Como é que é o feedback correto? O que eu uso é o sanduíche. Sempre falo que é o sanduíche. Você primeiro dá uma pontuação positiva sobre o trabalho da pessoa, depois no meio da conversa você dá uma negativa, um feedback pontual de algo que está errado, precisa ser corrigido, ou que uma atitude errada que realmente desagradou, você vai lá e dá pontualmente, e no final você fecha com um positivo, para ele também sair, além já com a orientação do que precisa ser feito, mas sair feliz desse feedback. Então é sempre importante, se você for dar feedback, que seja pontual, que não seja o que você acha, ou o que você pensa, ou o que você imagina, que seja pontual sobre fatos, não sobre ideias. Feedback é importante também. E aí, nesse alinhamento de expectativa, você vai sempre
alinhar a expectativa e dar feedback se tiver feedbacks para serem dados para esse profissional. Agora, a experiência vai fazendo a gente, além de todas as técnicas, né, que a gente estuda, faz curso de gestão, RH, e vai profissionais da área, são incríveis, faz tudo isso, a experiência vai nos ajudando muito também. E tem uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Eu ouvi uma certa vez e fiquei com isso na cabeça, comecei a prestar atenção no meu time, nas minhas empresas, entender que realmente aquilo fazia sentido. Depois de você entender o perfil, contratar a pessoa certa, entender as habilidades, fortalecer as fraquezas, dar tempo, dar feedback, colocar a pessoa no lugar certo. E se depois de 1 ano de desenvolvimento, esse profissional não se desenvolver, tem uma solução: demita. Não adianta, cara, não adianta. Não tá se adequando à empresa, porque também tem o outro lado. Você vai fazer toda a sua parte de desenvolvimento, mas o outro lado, que é essa pessoa que está sendo contratada, também tem que fazer a dela. Se depois de 1 ano, sua empresa crescente, sua empresa com potencial, tendo oportunidades de crescimento, obviamente, para essas pessoas que você contratou, e essas pessoas estarem no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, não conseguindo se desenvolver, aí muito provavelmente você tem uma questão do lado de lá. E você também não pode assumir todas as responsabilidades. E eu vou encerrar esse vídeo falando sobre isso. Parece duro, mas é real. Porque quando você tira daquele cargo uma pessoa que está patinando, que não está funcionando, depois de você já ter tentado, eu não acho que tem que demitir ninguém de cara, eu acho que as pessoas precisam de oportunidade, eu acho que você tem que remanejar as pessoas dentro da empresa, tentar outras oportunidades, tentar outras vagas, testar outras habilidades dessa pessoa, mas se depois disso tudo não funciona, mande embora. Dê oportunidade para outras pessoas. Tem gente com muita sede querendo trabalhar e quando você abre esse espaço e coloca uma outra pessoa, muitas vezes acontece uma transformação. Às vezes você fica ali se amarrando, pô, você quer dar oportunidade profissional, ou pô, se eu trocar eu vou ter que treinar uma pessoa de novo, e a gente sabe que treinar a equipe dá trabalho, leva tempo, aí você fica se amarrando. E quando você faz, você percebe que é a melhor coisa que você fez. Então, se o profissional não se desenvolve, se não tem interesse, se não tem dedicação, depois de 1 ano ele está no mesmo lugar e você tendo oportunidade para ele, mande embora. É isso que eu tenho para dizer para finalizar o meu vídeo. E eu tô falando isso baseado em experiência, que eu já passei por isso ao longo dos anos, me amarrei para demitir um colaborador ou outro, e para contratar outro no lugar, e quando eu fiz isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois de um tempo desenvolvendo, 1 ano, 2 anos, o profissional está na mesma, patinando, não vai para frente, não tem aderência com a cultura da empresa, não consegue entender o que a liderança espera, cara, manda embora. Sabe por quê? Vai ser bom para ele, você vai ficar se desgastando e talvez a oportunidade dele esteja em outro lugar. Uma demissão talvez seja a porta, não que se feche para as pessoas, seja a porta que se abra para ela buscar novas oportunidades. E para você, na sua empresa, trazer profissionais que realmente se adequem ao que você precisa. Vamos junto! Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha somado aí no seu negócio, na sua vida, na sua empresa. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, compartilhe esse conteúdo com gestores, empreendedores, pessoas que você conhece que estão nessa jornada, porque isso pode fazer diferença na vida deles. Tamo junto, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!